Naquela noite, tudo parecia silencioso. As lâmpadas do templo estavam quase se apagando, e o mundo parecia mergulhado em escuridão. Mas naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceria. Uma voz chamaria um menino, e essa voz mudaria a história de um povo inteiro. A pergunta é: e se Deus ainda estivesse falando hoje, será que nós reconheceríamos sua voz? A história começa em um tempo difícil para Israel. O povo havia se afastado de Deus e a liderança espiritual estava fraca. O sacerdote responsável pelo templo era Eli, um homem que havia servido ao Senhor por muitos anos, mas cujos filhos haviam se corrompido. Eles usavam o templo para benefício próprio, desonrando aquilo que era sagrado. A Bíblia descreve esse período com uma frase profunda e inquietante. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. As visões quase não aconteciam. Era como se o céu estivesse em silêncio. Mas quando tudo parece silencioso demais, muitas vezes Deus está preparando algo novo. Em uma pequena casa, vivia uma mulher chamada Ana. Seu coração estava quebrado. Ela carregava uma dor profunda. Não podia ter filhos. Naquela cultura, isso era visto como uma vergonha. Ano após ano, ela subia ao templo para orar. Enquanto outras pessoas celebravam, Ana chorava diante de Deus. Seu sofrimento era tão grande que, em certa ocasião, ela se prostrou diante do Senhor e derramou sua alma em oração. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía em voz alta. Era uma conversa silenciosa com Deus, nascida da dor mais profunda do coração. O sacerdote Eli a observou de longe e pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana respondeu com sinceridade. Ela não estava bêbada, estava apenas derramando sua alma diante de Deus. Naquele momento, ela fez uma promessa. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria completamente ao Senhor por todos os dias de sua vida. E Deus ouviu. Meses depois, nasceu um menino. Ela o chamou de Samuel. O nome carrega um significado poderoso. Pedido a Deus, ou Deus ouviu. Ana sabia que aquele filho era um milagre. E mesmo assim, quando ele ainda era pequeno, ela cumpriu a promessa que havia feito. Levou Samuel ao templo e o entregou ao Senhor. Imagine esse momento. Uma mãe levando o filho que tanto esperou, o milagre que nasceu de suas lágrimas, e confiando que a melhor vida que ele poderia ter seria servindo a Deus. Samuel cresceu no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas das cidades, Samuel aprendia a cuidar das coisas sagradas. Ele ajudava no templo, observava os rituais, aprendia sobre Deus e crescia em um ambiente que poucos conheciam tão de perto. Mas ainda havia algo que ele não conhecia: a voz de Deus. Uma noite, enquanto todos dormiam, Samuel estava deitado em seu lugar no templo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado completamente. Era madrugada, aquele momento em que o silêncio parece mais profundo. De repente, uma voz chamou Samuel. Ele abriu os olhos imediatamente. Levantou-se e correu até Eli. Aqui estou, porque o Senhor me chamou. Eli, ainda sonolento, respondeu que não havia chamado ninguém e mandou o menino voltar a dormir. Samuel voltou e se deitou novamente. Pouco tempo depois, a voz chamou outra vez: Samuel. Mais uma vez ele correu até Eli. Aqui estou, o Senhor me chamou. Ele novamente respondeu que não o havia chamado. Isso aconteceu pela terceira vez. 3 vezes o menino ouviu a voz. 3 vezes correu até Eli. Então, finalmente, o velho sacerdote percebeu algo surpreendente. Era Deus chamando o menino. Eli disse a Samuel que voltasse para se deitar, mas que, se a voz chamasse novamente,
ele deveria responder de uma maneira diferente. Em vez de correr para ele, ele deveria dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Samuel voltou para seu lugar. O silêncio tomou conta do templo novamente. Então, a voz voltou: "Samuel, Samuel." Dessa vez, o menino respondeu com as palavras que ecoariam através dos séculos: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Naquele momento, Deus revelou a Samuel algo que mudaria o rumo da história. O Senhor falou sobre o julgamento que viria sobre a casa de Eli por causa da corrupção de seus filhos. Era uma mensagem pesada, especialmente para um menino tão jovem. Imagine o peso disso, um garoto recebendo uma mensagem divina sobre o futuro de um líder espiritual que ele respeitava. Na manhã seguinte, Samuel estava com medo de contar tudo a Eli, mas Eli insistiu que ele revelasse tudo o que Deus havia dito. Então Samuel contou cada palavra. Eli ouviu em silêncio e respondeu com uma frase que revela profunda submissão a Deus: "Ele é o Senhor, que faça o que parecer melhor aos seus olhos." A partir daquele momento, algo mudou. Samuel cresceu e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Todo Israel começou a reconhecer que Samuel era um verdadeiro profeta do Senhor. A voz que começou chamando o menino no silêncio da madrugada se tornaria uma voz que guiaria uma nação inteira. Samuel se tornaria o profeta, que ungiria reis, aconselharia líderes e guiaria o povo de Israel em tempos decisivos. Mas tudo começou com algo simples e profundo: um coração disposto a ouvir. Essa história carrega uma pergunta poderosa para nós hoje. Quantas vezes Deus tenta falar e nós estamos ocupados demais para ouvir? Vivemos em um mundo cheio de ruídos, notícias, redes sociais, preocupações, pressa, distrações. O silêncio se tornou raro e muitas vezes é no silêncio que Deus fala. Samuel não era um grande líder quando ouviu a voz de Deus. Ele era apenas um menino, mas tinha algo que Deus procura até hoje: um coração disponível. Talvez você esteja esperando um milagre enorme para acreditar que Deus está agindo em sua vida. Mas às vezes o primeiro passo não é ver um milagre, é simplesmente aprender a ouvir. Talvez Deus já esteja chamando o seu nome, talvez Ele esteja falando através de uma palavra, uma oração, uma mensagem, um momento de silêncio. A questão não é se Deus fala, a questão é se estamos ouvindo. Samuel respondeu com uma frase que pode se tornar também a nossa oração hoje. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se essa história falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários essa mesma frase. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir. Eu quero ver quantas pessoas hoje desejam ouvir a voz de Deus. E se você gosta de histórias profundas da Bíblia, deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque aqui nós vamos explorar juntos as histórias que transformaram o mundo e continuam transformando vidas até hoje. E no próximo episódio, vamos descobrir a história de um homem que teve coragem de confrontar um rei poderoso em nome de Deus. Uma história que mostra que às vezes a verdade exige coragem. Então se inscreva no canal e prepare-se para a próxima jornada. Porque quando Deus fala, a história nunca mais é a mesma.